Imagina só a cena. Uma sala de reuniões fechada, tipo no coração da agência de inteligência mais poderosa do mundo. Homens de terno, fumando charutos no auge da Guerra Fria. Exato. Discutindo planos ultrasecretos. E o alvo? Bom, o líder de uma pequena ilha caribenha. Mas as ideias que estão na mesa, sério, parecem loucura. Coisas absurdas mesmo. Tipo, colocar pó de talho radioativo nos sapatos dele pra fazer a barba dele cair. Ou então contratar a máfia pra colocar pílulas envenenadas no café. Parece roteiro de filme B de espionagem. Aquele filme que o diretor rejeita por ser irreal demais, sabe? Mas a questão é que isso tudo tá rigorosamente documentado. Totalmente documentado. E é incrível pensar nisso. Sim. E a ironia mais profunda dessa perseguição toda é exatamente quem eles estavam tentando eliminar, né? Porque se a gente parar para pensar no estereótipo clássico do ícone revolucionário comunista... A gente imagina logo alguém forjado na pobreza extrema, certo? Exatamente. Alguém que, sei lá, sentiu a fome desde o berço, que lutou pela sobrevivência desde o primeiro dia. Mas as fontes históricas que temos na mesa hoje mostram uma origem radicalmente diferente. Estamos falando, na verdade, do filho de um dos homens mais ricos da sua região. Nossa, é um contraste absoluto. E é com esse contraste que damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Isso aí. A nossa missão de hoje foi desenhada sob medida para os estudantes, pesquisadores e curiosos que nos acompanham sempre. A ideia é desvendar a trajetória incrivelmente complexa de Fidel Castro e, olha, temos uma montanha de documentos aqui hoje. Muita coisa mesmo. Temos relatórios densos da Human Rights Watch, temos páginas enciclopédicas detalhando toda a revolução, manifestos originais em loco, como o famosíssimo documento de Sierra Maestra. Esse documento é fascinante. Demais! E também temos uma monografia acadêmica brilhante da Universidade Federal de Santa Catarina, que vira do avesso tudo que a gente achava que sabia sobre a crise dos mísseis. É um material riquíssimo e vale ressaltar logo de cara que o nosso foco aqui não é emitir julgamentos morais, sabe? Para quem estuda história, o grande objetivo é dissecar os mecanismos do poder. Entender como as coisas funcionam na prática. Exato. Como esse filho de fazendeiro sobreviveu a mais de 600 tentativas de assassinato, lidou com 11 presidentes dos Estados Unidos e conseguiu manter o controle de uma nação por quase meio século. É um enigma e tanto. Ok, vamos desvendar isso e acho que a melhor forma de começar é olhar para a fundação intelectual do homem, tipo muito antes do uniforme verde-oliva. Com certeza, a raiz de tudo. Então, os documentos mostram que Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 em Birã. E ele cresceu no que a gente pode facilmente chamar de berço de ouro da elite agrária cubana. Um ambiente de muita fartura. O pai dele, o Ângelo Castro, era um imigrante galego da Espanha que simplesmente fez uma fortuna gigantesca cultivando cana-de-açúcar. E a mãe dele, Alina Ruz, trabalhava na fazenda antes deles se casarem, né? Isso. E essa riqueza monumental da família garantiu a Fidel um privilégio que era muito incomum na época. Ele teve uma educação jesuíta de altíssimo nível. Estudou nos colégios de Dolores e depois naquele que era o exclusivíssimo Colégio de Belém, em Havana. E essa educação rigorosa, olha, é a primeira grande chave para entender o raciocínio dele. Os jesuítas incutiram nele uma disciplina intelectual absurda. E uma oratória invejável, pelo que dizem. Exatamente, uma capacidade de retórica que seria, talvez, a arma mais letal de Fidel. Mas a verdadeira ignição, aquele momento em que a faísca finalmente encontra a pólvora, acontece em 1945. Quando ele entra na faculdade. Isso, quando ele entra no curso de Direito na Universidade de Havana. E para quem nos ouve entender bem o contexto, precisamos olhar para o mecanismo desse ambiente. Não era só ir para a aula e voltar para casa, né? Longe disso. A universidade naquela época não era apenas um local de estudo pacato. Era um caldeirão fervilhante de ativismo. Havia, gangues políticas estudantis armadas circulando pelo campus e um nacionalismo anti-imperialista visceral pulsando nos corredores. E aí que eu fico muito intrigada com as fontes, porque ele entra lá para estudar leis, focado no sistema jurídico,
Mas, de repente, os textos que ele consome mudam completamente. Ele começa a ler Karl Marx. Uma virada de chave. Sim. Como essa transição acadêmica muda a visão de mundo de um jovem que até então vinha da elite agrária? Muda a própria lente através da qual ele enxergava Cuba inteira. As fontes relatam que Fidel considerou a descoberta do marxismo-leninismo como encontrar um mapa no meio de uma floresta escura. Uau, uma revelação mesmo. Sim, porque antes disso ele via os problemas de Cuba, aquela desigualdade brutal, a influência pesada dos americanos, como falhas de políticos corruptos individuais. Tipo, a culpa era do fulano ou do ciclano. A velha história das maçãs podres. Exato. Mas o marxismo forneceu a ele uma teoria estrutural. De repente, o problema não era o político A ou B. O problema passava a ser o próprio sistema capitalista e a estrutura de classes que permitia toda aquela exploração. Entendi. Mas o interessante é que mesmo com essa nova visão de mundo, ele ainda tenta o caminho formal primeiro. Sim, ele não vai direto para as armas. É como aquele impulso natural do estudante de direito que quer consertar o sistema por dentro, usando as próprias regras do jogo. Os registros mostram que ele tentou se candidatar ao Congresso pelo Partido Ortodoxo. Para as eleições de 1952. Isso, só que aí o tabuleiro vira de cabeça para baixo. Fulgêncio Batista, que era um militar, dá um golpe de Estado, cancela as eleições sumariamente e toma o poder à força. Um banho de água fria na via democrática. E o Fidel ainda tenta, de forma super idealista, entrar com petições nos tribunais para prender o Batista por violar a Constituição. Mas as cortes, obviamente, num regime de exceção, rejeitam tudo. E esse é o verdadeiro ponto de ruptura, sabe? É o momento exato em que o jovem advogado conclui que as leis são inúteis quando o sistema judiciário é submisso a um ditador. Não tem como ganhar no tribunal do cara que roubou o tribunal. É bem por aí. A frustração com essa via institucional empurra Fidel diretamente para a ação armada. A lógica dele passa a ser: se o sistema não pode ser reformado por dentro, ele precisa ser destruído de fora. Uma mudança radical de estratégia. Total. E a consequência prática e trágica dessa lógica é o famoso ataque ao quartel Moncada, que acontece em julho de 1953. Ele junta ali cerca de 160 homens e tenta tomar uma fortaleza militar gigantesca. O que, sinceramente, lendo os relatórios táticos que temos aqui, pareceu um desastre absoluto, né? O elemento surpresa falhou logo de cara. Foi um banho de sangue. Eles foram dizimados pelas metralhadoras do exército e as forças do governo de Batista torturaram e executaram dezenas de sobreviventes ali mesmo, sem julgamento. Fidel acaba sendo capturado. Mas é aí que a genialidade política dele aparece. O que é fascinante nos documentos é como ele usa a própria prisão e o tribunal para virar o jogo. Ele faz do julgamento um palanque. Exatamente. Ele não se defende pedindo clemência, chorando, nada disso. Ele faz um discurso de autodefesa que dura umas 4 horas, que ele mesmo reconstrói de cabeça depois na prisão. E ele termina esse discurso com a frase que ficou monumental: "A história me absolverá". Caramba! Ele transforma um fracasso militar retumbante em um manifesto político gigantesco. É o nascimento do mito, de certa forma. A condenação dele a 15 anos de prisão serviu, na verdade, apenas como uma incubadora. Foi lá que ele organizou o movimento 26 de julho. E a pressão popular acabou forçando Batista a dar uma anistia para ele em 1955, certo? Isso mesmo. Só que ele percebe rápido que não sobreviveria muito tempo andando solto em Cuba. Então ele parte para o exílio no México. E é nesse exílio mexicano que uma peça crucial entra no nosso tabuleiro. Ele conhece um jovem médico argentino que também estava por lá. Ernesto Guevara, o Che. Exato. E juntos com o irmão de Fidel, o Raul, eles planejam um retorno a Cuba que, convenhamos, desafia qualquer lógica militar racional. Desafia a lógica e beira o surreal mesmo. Demais. A cronologia aqui aponta que no final de 1956, 81 homens entram em um iate decrépito, o Grama. Que mal cabia umas 20 pessoas, diga-se de passagem. Uma superlotação absurda. Eles enfrentam tempestades terríveis, ficam todos enjoados, falta comida, atrasam vários dias e quando finalmente conseguem desembarcar, caem num pântano cubano.
E o pior, o exército do Batista já estava esperando por eles. Sim, eles sofrem uma emboscada terrível e são massacrados. Dos 81, restam apenas 19 sobreviventes que conseguem fugir e se embrenhar nas montanhas de Sierra Mastra. E aqui entra a minha grande dúvida ao ler esse material todo. E eu queria a sua visão. Diga. Como que 19 homens isolados, famintos, sem munição e completamente cercados conseguem derrubar o exército de um país inteiro? Olha, a resposta está em uma estratégia brutalmente engenhosa. Eles focaram na construção de Estado, algo que os manuais de guerrilha estudam a fundo até hoje. Eles não ficaram só escondidos nas cavernas, né? De jeito nenhum. Em Sierra Mastra, eles começaram a construir um verdadeiro mini-estado dentro do estado cubano. Conforme eles dominavam pequenos pedaços de território na montanha, eles estabeleciam uma administração civil rudimentar para as pessoas de lá. As enciclopédias detalham isso super bem. Eles montaram hospitais de campanha. Pequenas escolas também. Sim, até fábricas de charutos para manter o moral da tropa alto e oficinas de conserto de armamentos. Ou seja, eles começaram a mostrar para a população camponesa local como seria um governo deles na prática. Precisamente. E o componente psicológico dessa operação foi o mais importante de tudo. Para derrotar o Exército Nacional, Fidel sabia que precisava da lealdade dos camponeses. E como ele conseguiu isso? Aplicando uma justiça severa. Executando os capatazes das fazendas, certo? Exato. Esses capatazes historicamente aterrorizavam os trabalhadores rurais. Quando os rebeldes puniam esses homens, o apoio popular explodia. Eles viravam heróis locais. E tinha um outro lado dessa moeda psicológica. Eles faziam questão de tratar com assistência médica os soldados do Batista que eles capturavam. E muitas vezes, simplesmente os libertavam depois. Nossa, isso deve ter mexido com a cabeça dos soldados inimigos. Mexeu muito, criou um contraste moral fortíssimo. Enquanto as forças do governo torturavam os prisioneiros, os rebeldes ofereciam a vida e cuidados médicos. O exército regular do Batista começou a se desmoralizar internamente de uma forma absurda. Ninguém queria lutar contra quem tratava seus feridos. E, para ampliar esse apoio todo, tem um documento nas nossas fontes que eu acho vital a gente trazer para a roda, o Manifesto de Sierra Maestra, lançado em 1957. Esse documento muda o jogo. E, ao ler esse texto hoje, olha, pode causar muito espanto em quem só conhece a figura posterior de Fidel. Porque naquele momento, lá no meio da selva, ele não estava prometendo instaurar o comunismo. Pelo contrário. Nenhum pouco comunista naquele momento. Governado por uma junta militar ditatorial. E esse é o detalhe que explica o triunfo fenomenal da Revolução. Esse manifesto foi desenhado friamente para unir uma frente ampla. Agradar a todos que odiavam o Batista. Isso. A classe média urbana, os intelectuais de Havana, os estudantes e até políticos conservadores mais moderados olharam para aquele documento e pensaram, bom, esse é o caminho para restaurar nossa democracia. Não foi uma revolução puramente marxista em sua gênese popular, então? Não, foi um movimento antiditatorial amplo e heterogêneo. Essa coalizão maciça exauriu o regime ditatorial de tal forma que, no ano novo de 1959, Batista percebe que perdeu. Ele foge do país com boa parte do tesouro nacional e os rebeldes entram triunfantes em Havana. E é aí que Fidel Castro, com apenas 32 anos de idade, desce da montanha direto para o centro do poder absoluto. Jovem, carismático e vitorioso. Só que é exatamente aí que a poesia revolucionária da selva encontra a dura e fria realidade geopolítica. Porque implementar reformas sociais custa muito dinheiro e mexe com estruturas de poder consolidadas há décadas. Mexe no bolso de gente muito poderosa. Exato. Quando o novo governo assina a famosa reforma agrária, confiscando grandes latifúndios para redistribuir aos camponeses, eles batem de frente com força contra as corporações norte-americanas. Empresas que eram donas de boa parte das terras mais férteis e lucrativas de Cuba. Esse choque de interesses econômicos, segundo os documentos, é o que empurra Cuba irremediavelmente para o tabuleiro de xadrez da Guerra Fria. Sem volta. O governo dos Estados Unidos viu seus interesses econômicos sendo desapropriados e percebeu um governo de inclinação clara de esquerda se consolidando a menos de 200 quilômetros da sua costa. A decisão em Washington foi imediata. Esse regime do Fidel
precisa acabar. E aí começa o rompimento das relações, ainda sob a presidência do Eisenhower, seguido pela implantação de um embargo econômico asfixiante, desenhado para quebrar a economia da ilha pela raiz. E o embargo vem acompanhado de ações muito mais agressivas. O que nos leva de volta àquela nossa cena inicial da sala de reuniões da CIA. O número exato nas nossas fontes é de cair o queixo, pessoal. Foram 638 tentativas de assassinato documentadas. 638 é um absurdo estatístico. Lideradas ou inspiradas pela inteligência americana contra a vida do Fidel. E aquela lógica bizarra por trás de mirar na barba dele com um talho radioativo era puramente psicológica, certo? Puramente. Eles acreditavam, na CIA, que a barba era o símbolo máximo do poder e do carisma dele. Eles achavam que se a barba caísse, ele perderia toda aquela aura quase mítica perante os camponeses e o povo cubano. É uma demonstração clara de como o embate diplomático desceu para extremos quase surreais. E a dinâmica política continuou incessante. O Fidel lidou com 11 presidentes americanos ao longo da vida. Uma resistência duradoura. Desde o Kennedy, que autorizou aquela desastrosa invasão da Baía dos Porcos, onde exilados cubanos financiados pela CIA tentaram tomar a ilha e foram esmagados rapidinho pelas forças do Fidel. Uma humilhação militar para os americanos. Sim, e ele passa por presidentes até chegar décadas depois na gestão Obama, que restabeleceu relações diplomáticas. Mas o isolamento forçado lá no começo pelos americanos obrigou Fidel a buscar um escudo protetor urgente em outro lugar. Ele não ia sobreviver sozinho. E a União Soviética estava, mais do que ansiosa para ter um posto avançado de mísseis no quintal do seu maior rival capitalista. O que resulta no episódio que, sinceramente, quase aniquilou a humanidade em 1962, a crise dos mísseis de Cuba. 13 dias de tensão global pura. E aqui a monografia acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina que temos em mãos brilha muito, porque ela foca exatamente nos bastidores dessa crise e desconstrói aquela visão popular de que o Fidel era só um fantoche passivo, um peão no meio de uma briga entre duas superpotências. Isso é fascinante. O texto nos dá um vislumbre muito claro do temperamento explosivo dele. Se a gente mergulhar nas páginas dessa pesquisa da UFSC, vemos um líder totalmente consumido pela necessidade de manter a soberania de Cuba a qualquer custo. Ele não aceitava ser mandado. De jeito nenhum. Quando Nikita Khrushchev, o líder soviético, e o John Kennedy começaram a negociar a retirada dos mísseis nucleares por meio de cartas diretas entre Washington e Moscou, eles basicamente ignoraram Havana. Ignoraram completamente. O Khrushchev não consultou Fidel em nenhum momento sobre retirar as armas do território cubano. A monografia detalha que a reação do Fidel foi de uma fúria absoluta. Ele era extremamente centralizador, muito emotivo politicamente. Ele surtou, basicamente. Surtou. Ele sentiu que Cuba estava sendo tratada, segundo as palavras dele registradas na época, como um trapo sujo diplomático pelos soviéticos. Tem um detalhe ótimo nesse documento sobre a reação dele. Ele ficou tão revoltado com a falta de respeito que impôs o que ele chamou de os 5 pontos. Condições bem pesadas. Sim. Ele exigia coisas intransigentes para aceitar o fim da crise, como o fim imediato do bloqueio econômico e a devolução do território da base naval de Guantánamo. Os soviéticos tiveram que despachar o vice-premier deles às pressas num voo para Havana só para tentar controlar a raiva do Fidel e evitar que ele tomasse alguma ação militar precipitada. O que essa monografia elucida brilhantemente para quem estuda história é o grande dilema que marcou todo o governo de Fidel Castro a partir dali. Como se equilibrar nessa corda bamba, né? Exato. Como garantir a sobrevivência física e econômica de Cuba, dependendo do dinheiro, do petróleo e das armas de Moscou, sem ao mesmo tempo sacrificar a independência política pela qual eles sangraram nas montanhas de Serra Maestra. Ele precisava muito da União Soviética, mas lutava ferozmente todo dia para não ser apenas um satélite silencioso deles. É um jogo de equilíbrio que parece quase impossível. E o impressionante é que ele sobreviveu a isso tudo. E depois ainda passou a financiar dezenas de movimentos guerrilheiros pela América Latina e na África.
Uma projeção de poder enorme para uma ilha tão pequena. Mas isso nos força a fazer uma curva acentuada aqui na nossa análise. A gente falou muito de geopolítica, de mísseis, Síria, Casa Branca. Mas e a pessoa comum que estava dentro de Cuba? A rotina de quem vivia sob o regime. Sim. O que as nossas fontes dizem sobre a vida real na ilha sob o comando de Fidel Castro, que durou ininterruptamente até 2008, quando ele passou o poder para o irmão por problemas de saúde? Bom, o que emerge da síntese das páginas enciclopédicas e, fundamentalmente, dos pesados relatórios da Human Rights Watch que temos aqui, é a anatomia de uma dualidade extrema. O legado interno de Fidel Castro não aceita de jeito nenhum leituras simplistas. Ele é um paradoxo vivo. Vamos começar então pela estrutura social, que é o lado que costuma ser muito exaltado internacionalmente, né? Os avanços sociais. Isso. Logo nos primeiros anos, o governo cubano implementou uma campanha de alfabetização que, até hoje, é estudada globalmente por pedagogos. Em muito pouco tempo, eles reduziram drasticamente os índices de analfabetismo no interior do país. E a infraestrutura de saúde também deu um salto. Enorme. Construíram policlínicas em zonas rurais que antes eram completamente abandonadas pelo Estado, criaram programas rigorosos de vacinação gratuita e universal e conseguiram reduzir as taxas de mortalidade infantil para níveis comparáveis aos de países europeus desenvolvidos. É um feito impressionante. E tem um aspecto internacional da saúde. As fontes citam a brigada Henry Reeve, que é aquele programa maravilhoso que enviou médicos cubanos hipertreinados para praticamente todos os grandes desastres mundiais. Terremotos, surtos de ebola, eles sempre estavam lá. Esses são fatos institucionais incontestáveis. Métricas que são muito raras de se ver no mundo em desenvolvimento. Contudo... O contudo é pesado. Sim. É aqui que quem pesquisa tem que exercer o rigor completo e olhar para os dois lados da moeda. Os relatórios de direitos humanos presentes nos nossos arquivos iluminam de forma muito dura o custo dessas conquistas sociais. Qual foi o preço disso tudo? A lógica do regime era a emancipação social através do controle estatal absoluto. E o preço cobrado por essa saúde e educação de ponta foi a aniquilação metódica de todas as liberdades políticas e civis básicas da população. A repressão detalhada nos documentos da Human Rights Watch é sufocante de ler, sabe? Lembra daquela promessa linda do Manifesto de Serra Maestra de eleições livres e pluralidade? Aquela frente ampla da democracia. Nunca aconteceu. Cuba se transformou rapidamente em um estado de partido único, espelhado de forma rígida no modelo leninista soviético. Mas o que mais me chama atenção nos relatórios é como essa repressão se capilarizou na sociedade. Virou algo cotidiano. Sim, o relatório menciona bastante os famosos atos de repúdio público. Uma tática psicológica terrível. Não era apenas a polícia fardada prendendo opositores no meio da noite. O próprio Estado incitava multidões de cidadãos comuns a cercar as casas dos vizinhos que discordassem do regime ou que tentassem vistos para sair do país. Eles iam lá para gritar ofensas, jogar coisas na fachada e intimidá-los fisicamente por dias. É o controle pelo esmagamento comunitário, né? O vizinho vigiando o vizinho. Esse mecanismo de vigilância visava criar o que a propaganda do regime batizou de o novo homem socialista. E quem não se encaixava nisso... Bom, qualquer um que não se enquadrasse nesse molde super idealizado era considerado um desvio moral ou ideológico que precisava ser corrigido ou isolado da sociedade. Uma perseguição sistemática. Os relatórios historiográficos e de direitos humanos documentam milhares de prisões em condições degradantes para os presos políticos. E houve também uma perseguição severa contra grupos minoritários. As fontes falam bastante sobre a década de 60. Exato, um período muito brutal em que milhares de homens homossexuais foram enviados à força para as unidades militares de ajuda à produção, as famosas UMAPs, que eram, na prática fria dos fatos, campos de trabalho forçado nas áreas rurais. Sem contar que a imprensa independente foi completamente silenciada, atuando apenas como um órgão de divulgação do governo. Diante disso tudo, dessa complexidade, como o nosso público focado em ciência política e história pode sintetizar esse quadro?
Porque temos, de um lado, o arquiteto de uma saúde pública formidável e solidária e que, simultaneamente, encarcera o dissenso em campos de trabalho. A síntese ideal, para quem estuda isso, não está em tentar anular um fato com o outro, sabe? Mas em reconhecer que eles operam paradoxalmente sob a mesma lógica centralizada. Uma coisa sustenta a outra? Na visão do regime, sim. O Estado hipercentralizado criado por Fidel acreditava sinceramente que a proteção da soberania nacional contra os Estados Unidos e a manutenção do bem-estar social exigiam a supressão da vontade do indivíduo. O coletivo sempre acima do indivíduo. E qualquer voz discordante era vista não apenas como uma oposição política normal, como acontece numa democracia liberal. Era vista como uma ameaça existencial letal, frequentemente acusada de ser patrocinada pela CIA. Compreender a trajetória moderna de Cuba é compreender como políticas robustas de proteção social e aparatos de repressão asfixiantes podem coexistir no mesmo espaço e, na cabeça de seus idealizadores, justificar um ao outro. É uma constatação que obriga a gente a rever muitas certezas confortáveis, né? Fazendo um retrospecto da nossa jornada de hoje, a coisa fica muito nítida. Começamos com um estudante super privilegiado nos colégios jesuítas, vimos ele descobrir a luta de classes nas páginas de Marx, dentro da universidade, falhar de forma catastrófica no ataque ao quartel Moncada. E usar o próprio fracasso para emergir ainda mais forte. Sim. Ele forma um movimento, embarca no iate lotado e derrota um exército regular apoiado pelos americanos, a partir do isolamento nas montanhas de Sierra Maestra. Vimos ele se chocar com interesses corporativos bilionários, mergulhar Cuba no centro nervoso de uma iminente guerra nuclear, peitar superpotências de ambos os lados da cortina de ferro e, por fim, instituir um Estado que erradicou o analfabetismo enquanto sufocava impiedosamente a liberdade de expressão. É uma biografia que parece ficção. E, ao olharmos para o arco final dessa narrativa, há algo imensamente revelador a ser destilado de tudo isso. Fidel Castro morreu em 2016, aos 90 anos de idade, e foi uma morte por causas naturais, tranquilamente na sua própria cama, em Havana. Depois de tudo que a CIA tentou. Pois é, ele sobreviveu a centenas de tramas de assassinato da agência mais poderosa do planeta, sobreviveu a 11 administrações presidenciais nos Estados Unidos que declaravam ano após ano que a queda dele era só uma questão de tempo. Sobreviveu à asfixia total do embargo econômico. E sobreviveu até mesmo ao colapso total da União Soviética no início dos anos 90, que era o império gigante que sustentou a economia da ilha por décadas. É um dado que, por si só, é absurdamente impressionante. Mas o que ele revela, no fundo, sobre a natureza do poder que analisamos hoje? Esse fato nos deixa com uma questão muito provocativa para todos que estudam o poder e acompanham as nossas explorações. Como a centralização quase absoluta de decisões nas mãos de um único indivíduo, uma figura movida por uma determinação inabalável, dotada de um carisma hipnótico e guiada por crenças ideológicas inegociáveis, é capaz de congelar e moldar o destino inteiro de uma nação. Vemos como o peso isolado de uma personalidade forte conseguiu, na prática, fraturar a história, separar milhares de famílias no Estreito da Flórida e, a partir de uma pequena ilha caribenha sem grandes recursos naturais, impactar de forma desproporcional a geopolítica do mundo inteiro por mais de 50 anos. É o peso implacável da história concentrado, na verdade, em um único nome. E entender isso é, no mínimo, entender as veias do século XX. O panorama histórico é sempre nebuloso, cheio de tons de cinza e de contrastes bem desconfortáveis. E é justamente por isso que exige da gente uma atenção tão constante aos documentos primários, às evidências e aos mecanismos invisíveis de quem detém o poder. Um grande abraço a todos que acompanharam essa análise detalhada conosco hoje. Continuem sempre questionando o passado, pesquisando múltiplas fontes por conta própria e até a próxima exploração.